Lá. Um abraço à minha aluna Thaíta Valadares, ela pediu, ela ouvinte assídua do programa Thaíta, aí um abraço para você. E o título hoje é em francês, né? La République c'est moi, certo? Ou seja, a República sou eu. A democracia exige de todos nós atenção máxima, pois a sua construção, como força política, não pode ser perturbada pelos eventos ocasionais que insistem em suprimi-las ou então reduzi-las a ponto de não sabermos como mantê-la plenamente. Quando afirma esta premissa, de que parece ser muito fácil de cumpri-la, engana-se quem pensa assim. Seus propósitos constituem de um valor muito difícil de perenizá-las e muito suscetível a arroubos autoritários. Ao tecer este argumento, tenho que contextualizá-la ao momento atual que vivemos, em especial no Brasil. Temos um presidente da República eleito de forma legítima e transparente. No entanto, o eleito não tem se comportado de forma que se exige para tão alto cargo. Sua verborragia, sempre autoritária, quase diária, somente faz apequenar as suas atribuições, tornando ele figura que nesse ritmo será esquecida pela história. Um soluço na jovem democracia brasileira. Dos muitos laivos de autoritarismo perpetrado pelo presidente da República recentemente, ressalta sua briga particular com o jornal Folha de São Paulo. Primeiro disse que todos os órgãos ligados ao Poder Executivo estavam proibidos de assinar o jornal e todas as assinaturas canceladas. Depois passou a vituperar que boicotasse os anunciantes do grupo jornalístico. Por fim, nesta semana, mandou excluir o jornal do processo licitatório para acesso por meios digitais ao noticiário da imprensa, sem apontar quais os critérios técnicos que permitissem tal conduta. Alega o presidente que a Folha o calunia e mente em suas reportagens. Por isso, não deve participar do certame licitatório. A atitude de impedir o grupo jornalístico de participar de forma legítima no processo licitatório, simplesmente porque, segundo a sua ótica, divulga notícias que não concordam, é suficiente, né, não é suficiente para este tipo de atitude. Do ponto de vista legal, a proibição não se enquadra no texto constitucional. O artigo 37 desse texto diz de forma insofismável que a administração pública, direta ou indireta, obedecerá aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Quando o presidente da República, sem qualquer critério técnico, determina a exclusão do jornal do processo licitatório, está agindo em contrariedade ao princípio da impessoalidade. Não é dado ao agente público, no caso o presidente da República, simplesmente por não gostar deste ou daquele veículo de imprensa, o direito de escolher quem deve participar ou não de uma licitação. O afastamento se dá por não preencher os requisitos. O afastamento somente se dá por não preencher os requisitos exigidos pela lei de licitações e do edital que disciplina a seleção. E pelo que se sabe, a empresa, no caso da Folha de São Paulo, não se encaixa nestes requisitos. O chefe do Poder Executivo não pode usar suas preferências pessoais como norte para governar o país. Quando ele afirma que está de olho nas empresas que fazem publicidade no Grupo Folha, solicitando inclusive que deixe de anunciar em suas publicações, está agindo em desconformidade com a Constituição Federal e as leis. O cargo que ocupa o faz presidente de todos, e não somente daqueles que comungam com a sua cartilha ideológica. A imprensa, talvez ele não saiba, existe para criticar, denunciar e reconhecer o papel daqueles que governam. O fato de não gostar deste ou daquele veículo de imprensa não pode ser estendido aos atos administrativos e à coisa pública. E condutas dessa seara têm repercussão jurídica se ele não sabe. O subprocurador-geral, junto ao Tribunal de Contas da União, apresentou na última sexta-feira representação para que a Folha não fique fora do processo de licitação, pois, segundo ele, a atitude do presidente Bolsonaro vai de encontro ao que prevê o citado artigo 37 da Constituição Federal. A exclusão somente pode ser feita por critérios exclusivamente técnicos e até hoje, no momento que estou lendo isso, não foi apresentado qualquer motivação para tanto. Democracia é um exercício constante de aceitar o contraditório, as diferenças e não somente concordar com aqueles que aplaudem o chefe político de ocasião. Não basta apenas lançar palavras ao vento dizendo que defende a democracia. É preciso agir como um democrata. O presidente Bolsonaro, que tanto endeusa o presidente americano Donald Trump, teve recentemente uma lição de como se deve portar um presidente da República. E explico. A CNN, um canal americano, faz uma campanha sistemática e diária contra o atual governo americano.
E entre os jornalistas credenciados a fazer a cobertura da Casa Branca, existe um que tem um programa no canal que se ocupa quase que exclusivamente a detonar as barbaridades do presidente americano. Assim, em uma entrevista coletiva, o Trump se irritou com a recusa do jornalista Acosta, o nome dele, da CNN, de entregar seu microfone à estagiária que estava acompanhando a coletiva após uma tensa entrevista. Sua credencial foi cortada e impedido de cobrir jornalisticamente a Casa Branca por ordem do presidente da República americano. Pois bem, como as instituições americanas funcionam e a Suprema Corte não só obrigou a devolver a credencial ao jornalista, como ainda deu um pito no presidente, pois atitudes como essa depõem contra a democracia. Como se vê, é assim que se governa. Pondo as preferências, é assim que não se governa, pondo as preferências pessoais acima do cargo que ocupa. O fato de haver setores que discordam do governo federal é da democracia. Pode-se não gostar deste ou daquele, mas não pode utilizar suas vontades pessoais para impor a governança. Quem faz assim está na antessala do arbítrio. Às vezes eu fico imaginando se tivéssemos como modelo a imprensa londrina, que ataca com acidez, muitas vezes desrespeitosas, seus políticos, e nem por isso se vê arrobo de perseguição ou tentativa de desqualificar o seu papel de informar. Assim, meus caros ouvintes, termino com uma frase de Benjamin Franklin, né? Se o presidente não sabe quem é, procure saber. Eu também, quando tinha 4 anos, também não sabia quem era, não. Sobre a imprensa e liberdade de expressão, dizia assim Benjamin Franklin: quem quer que pretenda derrubar a liberdade de uma nação deve começar subjugando a liberdade de expressão. Então, amigos, o presidente ele não pode, por preferências pessoais, excluir uma empresa que participa de um processo licitatório, uma vez que ela preenche todos os requisitos. Não é por aí que se vai. Outro aspecto que me causou espécie da semana passada foi as declarações do presidente da Fundação Palmares sobre aqueles contextos, né, disruptivos de uma pessoa despreparada que está ocupando o cargo. Né? Aquele sujeito devia ser exonerado imediatamente. Aliás, não devia nem estar lá, certo? Mas devia ser exonerado. O caso dele específico, né, me parece que aquilo é realmente caso pensado a sua ascensão como presidente da Fundação Palmares. E isto é assunto que eu volto a falar nos próximos programas. Portanto, um bom dia a todos e até a próxima quarta-feira.